Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especial Flash Score, o clássico Grenal. Dessa vez, Inter e Grêmio, porque o jogo é no Gigante da Beira-Rio. Já chega deixando o seu like, se está curtindo pelo YouTube, comenta e compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. É novo por aqui? Primeira vez? Então olha o presente que a gente traz para você, que é o aplicativo Flash Score. Muita informação na palma da sua mão, é só você escanear e ter todas as informações para você se divertir com muita polêmica que vem por aí, porque Eduardo Gerac tem pressão. A gente está falando de dois times que entraram com um sarrafo mais alto, né, aquela expectativa, e estão muito próximos. Em pontuação, 12-12. 11º lugar o Grêmio, do Luiz Castro já questionado, e o Internacional do Pesolano na 13ª posição. Só que o Inter está começando a arrancar, tentando desgarrar dos últimos 5 jogos. São 4 vitórias, 3 vitórias e um empate. A gente vai falar sobre isso, mas o que esperar do Grenal desse sábado à noite? Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. É o Grenal 452 esse, né? Porque lá no Sul eles têm o hábito de ir contando, né? Grenal a Grenal. Bruno Arleu de Araújo será o árbitro, né? Lembrando que no final do Campeonato Gaúcho teve muita polêmica envolvendo, claro, o Grenal. É impossível que aquilo não contamine o jogo de agora, né? Mas dentro do Campeonato Brasileiro, Fábio, é isso o que você disse, né? Os dois times estão aí, pelo menos nas últimas rodadas, né, com os sinais aí trocados, né? Enquanto o Grêmio está numa descendência, né? A gente vê aí nos últimos 4 jogos do Grêmio, são 3 derrotas e um empate, né? São aqueles quadradinhos ali do lado direito da tela, e o Inter não, o Inter vem de 3 vitórias e um empate. E embaixo, Fábio, no Campeonato Brasileiro, são 27 vitórias do Inter, 27 empates e 29 vitórias do Grêmio em Grenais, né? Então, é sempre... Os números do Grenal é muito interessante, porque são sempre muito pau a pau, assim, né? É muito parelho as coisas. Em algumas épocas o Inter leva melhor, em outras épocas o Grêmio também leva melhor, é claro. Os números dá para você recortar como você preferir, né? Então, enfim, mas é sempre um jogo muito equilibrado, né? Um jogo muito eletrizante. Claro, tivemos goleadas para os dois lados, mas isso não é o padrão. Agora, falando especificamente da equipe do Inter, né? A equipe que é mandante nesse Grenal, o Inter vem de bons resultados. E um deles, né? A vitória em cima do Corinthians na Neoquímica Arena, inclusive foi o último jogo do Dorival Júnior à frente do Corinthians. E aí, Fábio, tem alguns outros nomes aí que estão aparecendo nesse time do Pesolano. Por exemplo, o Bruno Gomes. O Bruno Gomes que contra o Corinthians, né, nessa vitória do Inter aqui em São Paulo, ele atuou muito bem ali pelo lado direito, acertou quase todos os passes, né? Foram 28 passes que ele deu no jogo, apenas 5 errados. Ele participou demais das construções do Inter ali pelo lado direito, né? O Inter que o Pesolano está usando vários esquemas táticos no Campeonato Brasileiro. Isso é interessante. Por exemplo, do outro lado, do lado esquerdo, contra o Corinthians ele jogou num 4-4-2, né? E do lado esquerdo, o Bernabei, por exemplo, jogou não como lateral esquerdo, mas já jogou nessa segunda linha de 4, jamais no meio-campo, também ajudando a armação do Inter pelo lado esquerdo. O Bernabé, inclusive, fez um gol, né? Um golaço de fora da área contra o Corinthians. Então, todas essas peças aí que o Pesolano tem à sua disposição estão começando a engrenar. Mas engrenar dentro desse contexto que eu disse, né? São vários sistemas táticos aí diferentes que o Pesolano está montando. Vamos ver, tem pelo menos 3 opções, né? Para ele apresentar aí contra o Grêmio. Vamos ver se o Inter continua, né, nessa fase ascendente aí no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que está com o Luiz Castro pressionado, né? O time não vem performando, como você colocou aí, a gente viu na arte, na tela, dos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. O time deu uma caída, né? E o empate em casa, que foi o último jogo com o Remo, foi aquele gosto assim, ufa, conquistamos um ponto, porque o Remo teve as melhores chances, inclusive um pênalti que não foi convertido porque o Everton pegou, Edu. Exatamente, o Everton jogou demais naquela partida, né? Na tabela de classificação, né?
apesar desses sinais trocados aí para o Grenal, eles estão ainda muito perto, né? São 12 pontos, os dois têm a mesma quantidade de pontos, aí são 3 vitórias para o Grêmio, 3 empates e 4 derrotas. O Inter também, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, tá tudo muito igual. E aí o Grêmio está um pouquinho mais equilibrado, né? São 14 gols feitos, 14 gols tomados. O Inter tem 9 gols feitos e 10 gols tomados. Mas a questão do Grêmio, né? O Luiz Castro realmente nos últimos jogos. Bom, primeiro que ele está tendo problemas do departamento médico, né? Alguns jogadores ali que não estão à disposição, uns ficam à disposição, outros não ficam mais. Então ele está tendo aí que realmente ele ainda não achou o time. E isso é fato. O Grêmio que lá no começo fez algumas boas partidas, depois, por exemplo, eu lembro de um jogo, jogou muito mal aqui no Morumbi, por exemplo, contra o São Paulo, foi presa fácil pro Tricolor, e desde então aí a coisa realmente desandou, né? O Grêmio está precisando se reencontrar, lembrando que o Grêmio vem também do meio de semana das Copas Internacionais, o Inter não tem isso, né? O Inter tem uma semana aí de preparação para o Grenal, então, claro, a questão do Grêmio é um pouco mais delicada, né? É claro que a diretoria está dizendo que está gostando do trabalho do Luiz Castro, só esses 2 últimos jogos aí que foram um pouco mais complicados, né? O Grêmio que, como você disse, quase perdeu para o Remo jogando em casa e perdeu, né, para o Montevideo City do Uruguai pela Sul-Americana no meio de semana por 1-0. E esse é o time que jogou contra o Remo. Esse time que está aí na nossa tela, né? A linha de passes aí do Grêmio. E aí, Fábio, tem uma coisa interessante. Quem jogou muito bem nessa partida, apesar do resultado ter sido ruim, foi o Pavon, o lateral direito ali pelo lado direito, claro, o número 7, mas ele que jogou muito à frente, ele jogou muito adiantado, ele teve uma nota ali 8,5 pelo nosso aplicativo da Flash Score, né? E do outro lado, o Pedro Gabriel, que não foi tão bem assim, mas também foi bem. Ou seja, o Luiz Castro, né, escolhendo usar bastante as laterais do campo, ele que no meio ali na frente, né, jogou novamente o Carlos Vinícius, que é o artilheiro ainda do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, metade dos gols do Grêmio no Campeonato Brasileiro praticamente foram feitos aí foi feito pelo Carlos Vinícius, né? E o Amúzio e o Namorado ali pela frente, quando estão inspirados, vamos dizer assim, está dando uma certa movimentação para esse ataque do Grêmio. O Grêmio é um bom time, mas realmente está faltando ainda da Liga, né? Esses comandados aí do Luiz Castro. E talvez isso explique a pressão em cima dele, né? Sem dúvida. Porque é um bom time, ainda não deu liga. Agora, eu lembro que no último Grenal do estadual, teve uma polêmica ali, o Luiz Castro puxou até o Pesolano pela camisa, eles vão se reencontrar. Será que o clima vai esquentar ou terá um abraço antes do jogo, hein, Edu? Não, eu espero que esteja tudo bem, né? O Luiz Castro, depois daquele jogo, ele até pediu desculpa, né? Tentou colocar Você cedeu, né? tentou colocar ali panos quentes e tal. E fazia muito tempo, né? Assim, é interessante porque o Grenal vai ter de novo 2 treinadores estrangeiros, né? Isso é bastante raro na história do Grenal. Na verdade, nunca tinha acontecido, né? Foi a primeira vez com esses 2 treinadores, porque já é o terceiro Grenal entre eles, né? Porque teve um lá na fase de classificação do Campeonato Gaúcho, depois a final, e agora esse aí pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio, ó, além do Remo, antes disso, havia perdido para o Palmeiras, perdido para o Vasco, aí venceu o Vitória em casa por 2-0 e antes empate com a Chape e empate com o Red Bull Bragantino. Realmente o Grêmio tem partidas até que está jogando bem, mas realmente não está conseguindo o resultado, né? Que, afinal de contas, é o que importa no futebol. É o que importa, e os 2 times convivendo, né, com competições simultâneas, né? As equipes têm aí pela frente competições importantes, ou seja, tem viagens também, né? Você tem algumas viagens longas, né? O Grêmio, como você disse, ele perdeu, mas ele perdeu e viajou, né? Exato. Viajou e acaba que o Grêmio desgasta, né? Exato. E como não tem um elenco qualitativo e nem quantitativo, ele não pode se dar ao luxo de abrir mão de uma competição ou outra, né?
Não é o exato. caso, né? O Luiz Castro está usando muito da base, né? Vários jogadores jovens Sim. entrando na equipe do Grêmio. Tanto que essa viagem para Montevidéu, ali de Porto Alegre para Montevidéu no meio de semana, ele mudou praticamente quase o time inteiro, assim, jogou realmente com um time misto ali, né? Contra o Torque lá e perdeu, e acabou perdendo na estreia da Sul-Americana. O Inter, né? Ele tem o Campeonato Brasileiro, depois vai ter a Copa do Brasil mais para frente. Aí então a coisa fica um pouco mais leve aí, né? Lembrando sempre, né, que esses 2 próximos meses serão dramáticos aí para os Sim, clubes sim. brasileiros, que é jogo que não acaba mais. Porque até a Copa do Mundo a gente vai ter quase não, o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro, né? E vai ter também a fase de grupos das 2 competições, ou da Sul-Americana ou da Libertadores. Por exemplo, no caso do Grêmio, a gente estava falando aqui de time equilibrado. Por mais que o saldo de gols ali que a gente viu do Grêmio esteja realmente equilibrado, mas o Grêmio no Campeonato Brasileiro, dos 10 jogos, ele só não tomou gol em 2. Teve a vitória sobre o Vitória, né, onde ele ganhou por 2-0, e esse empate aí contra o Remo por 0-0, que é um empate quase com sabor de derrota, né? Às vezes é melhor você tomar um gol, mas fazer mais, né? Então, realmente, o Grêmio, né, contra o Remo, mostrou que precisa realmente ser um time um pouco mais com fome de gol, vai. Acho que é esse o termo certo para a equipe gremista. Vamos ver o que acontece, porque depois, já na outra semana, começa a Copa do Brasil, já mais pro final do mês, né? É a quinta Você fase, tem né? Que é uma a fase. quinta Já fase. é mata-mata, mas é antes das oitavas, né? Aí depois Isso, que a é gente. como se fosse 16ª de final, se a gente fosse Exato. denominar assim, a CBF trouxe como quinta fase, e aí o Inter pega o Atlético nessa etapa da competição. É isso, Edu. Um Grenal é sempre um Grenal, é uma competição à parte, é um jogo à parte, mexe com o Rio Grande do Sul, o lado azul, o lado vermelho, e eu espero que a gente tenha um grande jogo no Grenal número 452. Pois, exato. Exatamente. Porque no Sul é assim, galera, eles contam Grenal a Grenal. Então não é só 450, 460, 500, não. É 1 a 1. 452, É 1 a 1. 53 é 1 a 1 e vai contando, e cada um tem a sua história, seus capítulos e seus heróis e vilões também. Forte abraço, Edu, até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu, muito obrigado a você. Ficou fazendo companhia a gente aqui, muito obrigado. O Grenal é especial, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E é nesse sábado à noite, é nos embalos de sábado à noite que você vai curtir aqui na Flash Score. E o aplicativo que aparece aqui no cantinho, na tela para você baixar, é de graça, você tem muita informação. Os jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Liga dos Campeões, Campeonato Alemão, Espanhol, Italiano, Francês. Bola rola e a Flash Score deixa você na cara do gol. Porque aqui é assim, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.